Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho, do Componente de História. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente dar prosseguimento nos nossos estudos sobre história. Então, eu te convido a verificar o que nós temos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de número 11 tem como principal objetivo hoje revisão e avaliação. Então, queridos, fiquem muito atentos, retomem suas anotações, tá? O que vocês já fizeram de anotação sobre esse conteúdo que nós vamos revisar hoje. Se surgirem dúvidas, também peguem suas canetas, seus cadernos ou lápis, alguma forma você registra essa dúvida que pode surgir durante a revisão, para que depois a gente consiga conversar e esclarecer esses pontos, ok? Então, vamos iniciar nossa aula de revisão. Certo, queridos? Então, na nossa aula de revisão, nós vamos retomar um assunto que eu acredito que vocês vão lembrar, porque vocês devem ter aprendido, sim, né, algo bem importante, que foi sobre a Revolução Francesa. E a gente já verificou que essa Revolução Francesa, ela não ficou só, de fato, restrita à França, mas que, na verdade, o impacto que essa Revolução gerou, ela vai refletir em diversos outros países, em diversos outros continentes. Principalmente porque é a partir da Revolução Francesa que os princípios do iluminismo e do liberalismo vão ganhar ainda mais força, tá bom? Eles já estavam ali presentes na Europa, mas eles vão ser, digamos assim, cristalizados, essa potência que essa forma de pensamento político e filosófico pode carregar com ela, vai ser isso mostrado de forma mais clara dentro da Revolução Francesa. Então vamos iniciar a nossa aula fazendo um retrospecto sobre as condições que envolviam a França para que essa revolução eclodisse de fato e acabasse quebrando um sistema de governo já bem batido aí que vocês conhecem, já sabem esse conceito, que era a monarquia absolutista francesa, certo? Então me acompanha no texto. A Revolução Francesa surgiu da crise política, econômica e social no final do século XVIII. Você sabe, tá bom? Que essa crise política e econômica estava associada aos altos custos que era manter a realeza, a nobreza e o clero. Enquanto nós tínhamos as classes mais baixas, os mais pobres, trabalhando, pagando impostos, essas outras duas classes apenas sugavam o que podiam e gastavam ainda mais até o que não podiam, né? Então marcou o fim da monarquia absolutista e do antigo regime de privilégios na França, governada por Luís XVI. A sociedade era dividida em estados representando classes sociais distintas. Então, na sequência, nós temos para mostrar para vocês, né, uma imagem que é bem emblemática desse conteúdo, né, que é uma charge, na verdade, que vai exemplificar como eram vistas as pessoas mais pobres dentro do Estado francês naquele momento da chamada pré-revolução, que ela ainda não eclodiu, mas ela vai eclodir, né? Então você observa nessa imagem um senhor já velho, cansado, com as roupas rasgadas, com botas rasgadas, segurando uma enxada, com algumas aves ali perto dos seus pés, na parte da frente. E do lado de trás você observa que existem alguns animais que parecem coelhos, ou podem ser lebres, né, também, comendo ali um pé de repolho, não é? E esse senhor curvado está tão cansado porque está sobrecarregado de carregar em suas costas dois outros senhores bem mais pesadinhos, mais rechonchudos, gordinhos, né, de pele bem rosada, bem vistosos ali, né? Estão bem bacanas de se ver, nossa, estão bem arrumados. Mas observa que nos detalhes dessas imagens nós começamos a identificar quem são esses homens de fato, né? Embaixo nós temos quem? Um camponês, na verdade pobre, explorado, que vive para pagar impostos. Sobre as costas dele, de roxo, você tem quem? Alguém que faz parte do clero, elemento que
que vai caracterizar isso, que a gente faz essa leitura, são, claro, pelas roupas que está usando e também pelo quê? Pela cruz, tá bom? Pela cruz que está em seu pescoço, bem aqui, ó, pendurado, tá bom? Então é um símbolo que quem utilizava era da igreja. E do outro lado, ou melhor, atrás dele, né, vestido de vermelho, nós temos um nobre, caracterizado não só pelas cores da sua roupa, tá? Como também por esse elemento aqui que é a espada, simbolizando então aí o seu status social, seu status quo, tá? O status quo se refere a quê? A posição que você ocupa em determinada circunstância ou, no caso, nesse caso, a posição social de acordo com o nascimento de cada um. Porque nós temos que lembrar que, nesse momento, a França ainda era uma sociedade, né, de estamentos, ou seja, uma sociedade estamental é aquela que você nasceu naquela classe e você vai morrer naquela classe sem possibilidade de ascensão social, certo? E aqui embaixo nós temos quem? Um trabalhador do campo, tá bom? É um camponês, uma pessoa que vive basicamente para o trabalho e pagar impostos. Então, uma vez que nós sabemos dessas informações, dessa exploração toda que acontecia dentro desse cenário social e econômico da França, verificaremos então o que? Justamente como é que estava organizada a sociedade nesse momento. Vamos lá então para a nossa pirâmide social francesa, tá? Antes da Revolução. Então, essas classes sociais também estão diretamente ligadas aos estados, tá bom? Quando nós falamos em estados, nós estamos nos referindo basicamente, como eu já disse, ao lugar que cada grupo social ocupa, ou seja, a importância deles perante a sociedade. Na base da pirâmide, ali nós temos o chamado terceiro estado, que era composto por quem? Pela burguesia e povo, sendo que essa burguesia pode ser dividida em alta burguesia e baixa burguesia, dependendo, claro, da riqueza que cada um possuía. Além dessa burguesia e o povo em geral, que era formado pelos sans-culottes e camponeses, tá? Sans-culottes e camponeses, a diferença entre eles vai ser que os sans-culottes são os trabalhadores urbanos, artesãos, trabalhadores livres, pessoas que realizam que vivem de bico, que realizam pequenos trabalhos, que não são ricos, tá? Que não têm muitas posses, que também usam aqueles calções curtos, que não podem ter dinheiro para comprar uma roupa maior, que não usam calças. A exemplo do que a gente viu, por exemplo, né? Aqui, ó, com esse senhor que está curvado, olha só, bem aqui, ó, é onde termina o calção dele. Ele não tem calça, ao contrário desses outros senhores que estão sobre ele, estão utilizando, certo? Então, os sans-culottes eram uma forma de chamar pejorativamente esses trabalhadores mais simples por não terem condições de se vestir melhor, tal qual a nobreza ou o clero se vestiam. E claro, os camponeses são aqueles trabalhadores do campo, que em sua grande, né, e que em sua grande maioria vão compor o quê? Mais de 24 milhões de pessoas, sendo a maior parte da população francesa. Em contrapartida, no segundo estado, nós temos a chamada nobreza de sangue e de espada, ou seja, quem nasceu por berço, ou também há alguns casos onde se conseguia ganhar até mesmo um título de nobreza por sua bravura dentro do exército, mas isso não era muito comum, tá? Alguém ascender dentro dessa nobreza por conta de espadas e de utilizar a força no campo de batalha, não era muito comum. E acima deles nós temos quem? O clero, que é justamente a igreja. Observa que somando os 350 mil, né, com mais os 120 mil do primeiro e do segundo estado, não dá nem metade do número de pessoas que compunham o terceiro estado. E acima disso tudo, nós temos a figura do rei. E tanto faz um ou outro, nós vamos verificar, tá, que o que vai acontecer? Que eles vão ter privilégios tributários, ou seja, enquanto quem está aqui na base paga todos os impostos, apenas o terceiro estado aqui, ó,
pagando todos os custos de vida, dos luxos da realeza, do luxo da nobreza e também do clero, o que vai acontecer? Um excesso de gastos. E é justamente isso um dos fatores associados àquela crise financeira que a França passava naquele momento, além de, claro, de outros gastos externos, como, por exemplo, com guerras. Quando, por exemplo, anterior à Revolução, a França entra em guerra com a Inglaterra por conta de regiões, né, que podem ser exploradas na chamada Guerra dos 7 Anos. E ainda também quando ela mete o dedinho ali na Revolução dos Estados Unidos, no processo de independência, custeando parte desse processo. Por quê? Porque ela já tinha uma rixa com a Inglaterra, então ajudou os Estados Unidos a sair do domínio inglês para que dessa forma enfraquecesse também a estrutura colonial britânica. Esse é o grande interesse. Mas, ao contrário do que a França esperava, isso só acabava gerando mais gastos e debilitando ainda mais as condições econômicas do Estado francês. Certo? Então, por conta dessa crise que se abateu, a grande sacada do Luís XVI foi: bora resolver isso aí. Nós temos que fazer alguma coisa para resolver. Era uma boa atitude? Com certeza, né? Um governante se preocupar em resolver uma crise econômica ali da sua nação. Só que a solução para resolver essa crise econômica era fazer o quê? Convocar a Assembleia dos Estados Gerais, tá? Que nós vamos começar a verificar agora. Os Estados Gerais era uma assembleia convocada em momentos de crise na França medieval, sendo a última convocação em 1614, mais de 100 anos antes desse momento. E era vista pelo povo como uma esperança para resolver os problemas do país. Esta assembleia reunia representantes dos 3 estados da sociedade francesa, onde as decisões eram tomadas por voto de Estado, não por indivíduo, levando a uma aliança entre nobreza e clero para derrotar o terceiro Estado. Olha só como essa votação já era manipulada. Você imagina se você tem 3 estados, sendo que clero e nobreza têm uma grande aproximação, têm uma grande afinidade de interesses, porque elas duas não pagavam impostos. Elas tinham ali uma grande possibilidade, caso fosse aprovada a proposta do terceiro Estado, de passarem a pagar impostos também para ajudar no processo de resolver a crise financeira. Mas eles não queriam perder esses privilégios. Por que eu tenho que pagar se eu sou um nobre, se eu sou do clero? Para que eu vou pagar imposto? O Estado tem que me bancar. Esses pobres da base do terceiro Estado é que tem que trabalhar mais duro para manter meus luxos. Eles têm que agradecer a oportunidade de trabalhar para me servir, de trabalhar para me sustentar. Eles têm que ser gratos por isso. E não querer que eu pague imposto, não tem cabimento. Então você pensa que mais ou menos era essa mentalidade do segundo e do primeiro Estado em relação ao terceiro, certo? Então, por conta desses privilégios que eles possuíam, não queriam perder esses privilégios, eles vão se opor à ideia que o terceiro Estado vai colocar na mesa de fazer com que o pagamento de impostos também se estendesse ao primeiro e ao segundo Estado. Em contrapartida a essa ideia, segundo e terceiro Estado vão apoiar, tá, a proposta de que, na verdade, a solução mais simples para resolver o problema é simplesmente aumentar os impostos que são cobrados do terceiro e não pedir para que o primeiro e o segundo também paguem. É só aumentar os impostos que essa classe pobre paga. Para isso que eles servem, para trabalhar, para sustentar a estrutura do Estado. Basicamente, foi o que aconteceu. E na votação, o que vai acontecer? Primeiro e segundo Estado, então, vão manter essa mesma posição que a votação deveria ser por Estado, e não por cabeça, como propôs o terceiro Estado também. Além de pedir, nessa proposta, para que primeiro e segundo Estado pagassem impostos junto com o terceiro, eles também pediram para que o voto fosse feito por cabeça. Lembra que terceiro Estado era composto por 24 milhões de pessoas, certo? Enquanto a soma do primeiro e do segundo não chegava nem a 400 mil. Se o voto fosse feito individualmente, por cabeça, o terceiro Estado ganhava com grande folga, tá bom?
a tomada de decisão nessa Assembleia. Mas o primeiro e o segundo Estado se mantiveram firmes ali, foram arrogantes e não quiseram mudar de ideia, fazendo com que a proposta de votar por cabeça não passasse. Então, o voto ainda vai ser por Estado. Então, o primeiro e o segundo Estado vão votar juntos, vão seguir a mesma ideia, passando a obrigar que o terceiro, então, pagasse mais impostos. E é aí que o negócio não vai prestar, como a gente vai ver aqui na nossa imagem. É nessa Assembleia, então, o terceiro Estado, muito contrariado por conta dessa exacerbação no pagamento de impostos, que diz era impostos de fato, não é? Pagar com uma maior contribuição, eles não estarão satisfeitos enquanto o primeiro e segundo Estado simplesmente discursam ali para manter os seus privilégios. E o que vai acontecer? O terceiro Estado, então, vai ali para uma outra sala, né, a sala de pela, como era chamada, que era um tipo de tênis antigo que se jogava naquele momento, e eles fazem ali um compromisso de só sair daquele lugar quando se tivesse chegado a uma decisão de fato que fosse resolver o problema da França. Sabe de uma questão? De fato não se resolveu economicamente. E é aí que nós vamos ter o pontapé inicial para que as ideias de revolução comecem a se propagar. Então aqui, nessa Assembleia Geral, nessa Assembleia que vai ser feita dos Estados Gerais, nós vamos ter, digamos assim, a primeira fagulha da revolução de fato tomando forma, porque a insatisfação do povo já estava bem clara com relação à figura do rei. Certo? Então, depois dessa Assembleia dos Estados Gerais que nós vamos ter, no próximo momento que a gente vai ver é, de fato, o povo tomando as rédeas da situação e indo para as ruas, quando nós vamos chegar, por exemplo, na questão da tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. E aí nós temos deflagrado, então, a chamada Revolução Francesa, como a gente vai ver na continuação do conteúdo. Então, em 14 de julho de 1789, os sans-culottes parisienses, lembra que os sans-culottes são aquelas classes, ou melhor, é a classe de trabalhadores urbanos, né, de pessoas mais simples, tá? O que eles vão fazer? Eles vão se rebelar atacando a Bastilha, prisão símbolo do antigo regime, e onde opositores do absolutismo eram detidos. A queda da Bastilha marcou o início da Revolução Francesa, desencadeando um fervor revolucionário por toda a França. Por que é importante a gente mostrar essa imagem? Por que é importante discutir esse momento ou estar ressaltando aqui essa data em especial desse 14 de julho? Porque quando nós falamos na tomada da Bastilha, nós estamos falando na quebra de símbolo do poder que representava o absolutismo monárquico, certo? Se algumas gerações anteriores essa representação maior estava centrada na figura do Luís XIV, né? O chamado Rei Sol, l'État c'est moi, o Estado sou eu, que era a sua máxima, agora, nesse momento, no governo do Luís XVI, que era o rei da França, o símbolo maior desse poder era o quê? A Bastilha, que serviu tanto quanto prisão para os desafetos reais, para quem se posicionava contra o governo, como também no momento em que ele foi invadido, foi tomado pelos revolucionários, era um paiol de armas. Então você imagina que a queda da Bastilha não foi apenas simbólica, mas ela também foi prática, porque na medida que se derruba um símbolo de poder, onde se ameaça aquela autoridade excessiva da monarquia absolutista, se aproveita também para se pegar essas armas e para se lutar. Ok? Continuando. Então, após a queda da Bastilha, a gente vai ter um dos primeiros momentos ali, né, de desenvolvimento dessa revolução, que vai ser o momento onde nós vamos ter uma Assembleia Nacional Constituinte, né, e nessa Assembleia Nacional Constituinte nós vamos ter sendo formada uma Assembleia Legislativa também, tá bom? Para quê? Com qual finalidade? De primeiramente reorganizar a questão política nos rumos de governança, como também essa Assembleia Constituinte é responsável por pensar uma nova Constituição. Então lembra, a Assembleia Nacional Constituinte vai organizar a Constituição e a Assembleia Legislativa vai começar a gerir as questões de governança, certinho? Então, o início da Revolução Francesa.
O período inicial, conhecido como Grande Medo. Quando nós falamos em Grande Medo, você não pode confundir com o período do terror, certo? O momento desse Grande Medo é justamente quando as pessoas se revoltam e os latifundiários, os donos de terra, né, os nobres, começam a ter medo de que as suas terras sejam invadidas e essa população enfurecida, com raiva, já cansada de humilhação e exploração, pegue eles e simplesmente ali, ó, desvivam eles de alguma forma, entendeu? Entendeu, né? Desviver, né? É isso mesmo, eles tinham medo de serem assassinados por essa população. Então, claro que esse período vai ficar marcado aí como o quê? Como o Grande Medo. E foi caracterizado por ataques e pilhagens às propriedades dos aristocratas. Lembrando que esses aristocratas significam o quê? Pessoas ricas com muitas posses. Foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Lembra que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é onde a gente vai ver os princípios do iluminismo, tá? Muito presentes aí, principalmente na questão de igualdade, liberdade e fraternidade. Esses três são essenciais, como, por exemplo, na questão da igualdade, onde se pretende acabar com as classes sociais, com essa estrutura de sociedade estamental, onde alguém que nasceu aqui numa classe X é mais importante do que nasceu em classe Y e por isso fica até a morte naquelas mesmas posições. Então isso também, ó, é uma coisa que é garantida até hoje na nossa Constituição através do direito da isonomia. Então a gente tem que lembrar que esses princípios iluministas estão presentes hoje, fazem parte das nossas garantias dos direitos fundamentais presentes na nossa Constituição também. Então, a gente tem que lembrar que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão são muito importantes para a nossa sociedade ainda hoje, certo? Então, a nobreza e o clero começaram a fugir em massa. Por quê? Por conta do medo da morte. Continuando, em 1791, foi estabelecida a nova Constituição Francesa, instaurando a monarquia constitucional. Vale lembrar também que nessa Constituição de 91, algumas outras coisas serão alteradas, como, por exemplo, o poder da Igreja Católica ali, ó, vai ser suprimido, tá? Ela vai perder terras, vai perder muita coisa. E também se irá começar a pensar na França, nesse momento, no processo de separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, agora de forma autônoma, vão ser pensados. Claro, porque, afinal de contas, estava se quebrando o sistema de monarquia absolutista. E para que isso funcionasse, os poderes deveriam ser autônomos. É engraçado, né? Nossa sociedade também é assim hoje. Nós temos executivo, legislativo e judiciário que devem funcionar de forma autônoma. Então, você começa a entender de onde vem grande parte da estrutura social, política e econômica que nós vivemos hoje, até na questão jurídica também, não é? Então, o processo revolucionário francês representava uma ameaça significativa para outras nações absolutas. Depois desse momento, nós temos, então, o momento da Convenção, certinho? Então, em setembro de 1972, Luís XIV deixou de ser rei da França. O rei foi executado em janeiro de 1973. Nessa fase, que também foi chamada de o período do terror, tá bom? Que é inaugurada com a morte do Luís XVI, muita gente vai perder a cabeça. E nesse momento pós-revolução, quem estava à frente de toda essa questão era o Robespierre, que foi um dos grandes nomes que surgiram dentro da revolução. Só que, por mais que ele estivesse liderando ali, ó, os jacobinos liderados por Maximilien von Robespierre, radicalizaram a revolução. Ele vai começar a ficar ali, ó, neurótico com toda essa questão, porque ele começou a enxergar que muita gente poderia ser traidor dessa revolução e começou a perseguir tanto amigos revolucionários quanto pessoas que se posicionavam contra. Não importava se ele achasse que você podia ser anti-revolução, você poderia ser preso e até mesmo guilhotinado. E por conta dessa forma como ele vai governar de modo tão duro, esse período vai ser chamado de período do terror, onde as pessoas ficavam aterrorizadas com a possibilidade de perder suas cabeças na guilhotina. Mas por conta disso, nós vamos ter um golpe dos girondinos que vem tirando o poder das mãos dos jacobinos, certo?
inaugurando o chamado período do Diretório, que vai acontecer em 1794. Né? Então nós vamos ter o momento ali apelidado de início da reação termidoriana, de acordo com a nomenclatura do calendário francês naquele momento, que uma vez que ele retirou ali, né, a questão da igreja, também está a nomenclatura do calendário, que também era associada a um antigo papa da igreja, começou a ser retirado. Tá bom? Então, elementos da passagem do tempo ali, das estações, começaram a ser utilizadas para nomear os meses do ano. Então, os girondinos e a alta burguesia redigiram uma nova Constituição. Nós vamos ter nesse momento também a defesa da implantação de uma ditadura e o golpe do 18 Brumário, que é onde Napoleão Bonaparte vai ascender. Então, o Diretório, lembra que é chamado dessa forma porque é o período onde diretores, no caso 5 diretores girondinos, estarão à frente da França. Certo, queridos? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e essa foi a nossa aula.